Boa noite, amados, a paz do Senhor. Que bom nós estarmos de volta para mais um resumo. Mais uma vez, agradecendo ao Senhor pela oportunidade que temos de nos assentar à mesa e nos alimentar com a palavra. A palavra que cura, a palavra que renova, a palavra que muda curso. E hoje nós chegamos na primeira carta do apóstolo Pedro. Olha que legal. Caminhamos, o caminho é longo, mas nós estamos chegando ao final do nosso resumo, né? Daqui a algumas cartas e nós chegaremos no último livro. Então eu quero te lembrar, passar para você que ainda não sabe, a partir do mês de agosto, nós estaremos inaugurando a nossa Escola Bíblica Resgatado, EBR, Escola Bíblica Resgatado. Aí nós estaremos transmitindo as nossas aulas ao vivo, eu e mais alguns pastores, mais alguns irmãos, estaremos levando a palavra até a tua casa, o ensino da palavra. E você terá a oportunidade de interagir conosco, fazendo perguntas. E assim eu tenho certeza que teremos a oportunidade de crescermos mais, conhecermos mais a palavra. E a Bíblia diz, lá através do profeta Oséias, que nós devemos conhecer, mas não só conhecer, prosseguir em conhecer. Lá no capítulo 6, verso 3 de Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então é uma oportunidade que nós estamos tendo de aprendermos juntos a palavra do Senhor. Tanto o pastor Eti quanto os outros pastores que estarão comigo, outras pastoras estarão comigo para levar a palavra até a tua casa. Então eu tenho certeza no meu coração que serão dias especiais. Então nós estaremos também às terça-feiras, 19h30, né, dando início às nossas aulas. Isso no mês de agosto. Eu vou passando para vocês. Vamos orar, queridos? Então primeiro quero dar boas-vindas, dizer para você que você é muito importante para Deus e muito importante para nós. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e nos acompanhe, nos abençoando, e eu tenho certeza que você receberá palavras vindas do céu para a sua vida. Espírito Santo didático, nós te convidamos, venha sobre nós nesta noite, ensina-nos a tua palavra, usa minha vida como, Pai, canal para que vidas sejam abençoadas, para que entendamos a Bíblia, para que entendamos a tua palavra em nome de Jesus. Glória a Deus, amado. Então chegamos aqui na primeira epístola universal do apóstolo Pedro. A primeira carta, Pedro escreveu 2 cartas. A primeira, e ele mesmo, depois, quando nós chegarmos na segunda carta, ele vai falar, eu estou escrevendo uma segunda carta para vocês. Então, essa primeira carta de Pedro, eu coloquei um título, diz assim, Mensagem aos cristãos que sofrem. Então, Pedro escreveu essa primeira epístola aos cristãos que estavam sofrendo na diáspora, na saída, eles estavam sendo perseguidos por Nero. Queridos, hoje nós podemos enfrentar algumas situações difíceis ao pregarmos o Evangelho, ao falar do amor de Cristo, mas no primeiro e no segundo século foi terrível. Terrível. Você já ouviu falar, por exemplo, do Coliseu de Roma? Você pode imaginar uma fila, uma família, pai, mãe, filhos,
por não negar o nome de Cristo, serem mortos. E muitas pessoas em volta, esperando aquele momento de festa, e eles cantando, e o primeiro sendo devorado por animais, por leões, serem mortos. Primeiro, segundo século foi assim, querido. E aqui, Pedro chama os crentes de estrangeiros. Vocês estão em terras. É porque estrangeiro é que você sai da tua terra e vai para uma outra terra, para uma outra nação. Lá você é estrangeiro. E eles tiveram que fugir para não serem mortos. Então, um momento de grande perseguição. E naquele momento, Pedro escreve para eles. Deus levanta Pedro para levar uma palavra para esses irmãos que estavam sofrendo, para que eles não desistissem. Quantos hoje têm desistido por pequenas propostas, por simples propostas? Você pode imaginar que se nós estamos no século XXI, se nós tivéssemos nascido há 20 séculos atrás, estaríamos no primeiro século ou no segundo século? Como estaríamos? Seríamos cristãos, querida? Professaríamos o nome de Cristo, sim ou não? Diríamos que Jesus Cristo morreu por nós? Diríamos que Jesus Cristo ressuscitou pelas nossas vidas? Sim ou não, querida? Eu acho que esse início de aula, eu acho que é um momento muito interessante para nós pararmos e refletirmos um pouco. Mas vamos entrar dentro da carta para nós entendermos esse pequeno resumo. Pedro escreveu esta carta para os cristãos que estavam na dispersão, que eu falei da diáspora. Pois com a perseguição que veio sobre a igreja, muitos cristãos fugiram e instalaram nas regiões da Ásia Menor. Hoje, essa Ásia Menor hoje é a Turquia. E o intuito do apóstolo ao escrever é encorajá-los. O capítulo 4, olha aí no 1 de Pedro, no capítulo 4, verso 2 e o verso 3, diz assim: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatria. Ele está falando, amados, em algumas traduções, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Queridos, eu acho que quanto mais somos perseguidos, mais nós temos que nos alegrarmos em Cristo. E eles estavam sendo perseguidos, e Pedro se levanta para trazer essa palavra para eles. Olha, diante da perseguição, Pedro exorta e encoraja os cristãos a não pensarem que tal acontecimento era algo extraordinário, pois no tempo em que viviam, isso era comum. E por isso, querido, eles deveriam se alegrar,
pois através do sofrimento participavam do sofrimento de Cristo. Ah, Cristo levou olha, a gente quando vê um filme, por exemplo, Cristo levou na cruz, a gente chora, eu já vi. Mas o grande lance aqui é eu participar daquele sofrimento, sabendo que o que eu estou passando, sabe o preço que eu pago para ser um crente verdadeiro, eu estou participando do sofrimento de Cristo. Em muitas cartas do Novo Testamento, o tema da perseguição e da perseverança são os temas principais. Deixa eu falar aqui do pano de fundo dessa carta e o propósito. O apóstolo Pedro aconselha seus leitores, sempre com conselhos muito práticos, a respeito de como deveriam reagir diante das provas e do sofrimento. É assim, eu estou passando por uma dificuldade, o que eu faço? Então Pedro foi levantado para encorajá-los, sabe, trazer a eles um ensinamento de Jesus para eles conseguirem passar por aquele momento. Não, eu vou desistir de tudo. Não desista. A maneira como Jesus reagiu ao sofrimento deve ser um modelo para nós reagirmos diante do sofrimento também. Pedro queria nessa carta? Estou dando aqui uma introdução para a gente entrar aqui no esboço. Pedro queria que os cristãos vencessem qualquer atitude de amargura, de tristeza, falta de fé, indignação com Deus. Fica indignado com Deus por causa da perseguição. Eu estou passando isso, pastor, eu estou doente, eu estou assim. Acalma o teu coração. Ao invés disso, eles deveriam ter uma atitude de dependência e confiança em Deus. A chave está aí. Dependência. No domingo, a irmã ministrando lá, você, eu sou totalmente dependente de ti. As palavras de Pedro, que lembram aos cristãos da conversão deles, do privilégio que tinham em Cristo e da vida santa que deveriam viver. Essa carta, quero falar rapidinho do autor, para ficar didático, o autor e a data dessa primeira carta. O autor da epístola é o próprio apóstolo Pedro. Pedro está em Roma, escrevendo para os cristãos que estão na diáspora, na dispersão. Junto com o apóstolo Pedro estava João Marcos. Lembra de João Marcos? É o evangelista Marcos. Quando Paulo, na primeira viagem, ele amarela, ele volta. Depois Paulo tem um problema lá, ele com Barnabé, mas no final ele começou rateando, mas ele se firmou, e no final da vida de Paulo falou: traga João Marcos aqui, ele é importante. Eu vou falar aqui, olha. Junto com o apóstolo Pedro estava João Marcos, o qual começou com uma fé fraca, meio cambaleante, mas com o passar do tempo tornou-se um grande homem de Deus. João Marcos tornou-se muito próximo de Pedro e também do apóstolo Paulo, ao ponto que, quando Paulo estava preso, pediu-lhe que enviasse João Marcos, pois ele era útil. Está em 2 Timóteo 4:11. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 11. Paulo fala isso. Traga João Marcos, que ele me é útil. As coisas mudam, amado. As coisas mudam. Talvez você hoje esteja pensando, mas eu não tenho muita utilidade. Tem sim, cara. Tem, irmã. Todos nós somos úteis da obra do Senhor. Tá bom? Aqui, ó. Se relaciona, se junta mesmo. Você que é mulher com as irmãs, você que é homem com os homens, participe mesmo da sua igreja. Você que é do Ministério Resgatado, participe mesmo. Os jovens. A carta de 1 Pedro foi escrita por volta do ano 63 e 64, quando a perseguição
aos cristãos pelo imperador Nero estava no ponto mais alto. Portanto, esta carta foi escrita um pouco antes do martírio de Pedro, debaixo do governo de Nero. Claro que foi escrito antes. Poderia também ter sido escrito antes e enviado depois, mas antes do martírio de Pedro, ele escreve a carta já no finalzinho, tá vendo? Vamos entrar aqui no esboço para a gente pegar dentro da nossa Bíblia. Pega a tua Bíblia aí. A carta de 1 Pedro começa com a salvação dos cristãos. Capítulo 1, vamos ver. Até o capítulo 2, verso 3. Olha o verso 2 do capítulo 1. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Pedro começa com esse versículo lindo, dizendo: vocês foram eleitos segundo a presciência de Deus. Olha, Deus já havia pensado antes. Vocês estão passando dificuldade, mas olha, levante a cabeça. Vocês já foram eleitos. Acalme o seu coração, ou acalme o coração de vocês. Você, meu irmão, que está aí, comigo nessa noite, você já foi eleito. Você já foi eleita, irmã. Pastor, mas eu estou passando luta assim. Você já foi eleita. Já está garantido. Então agora é só confiar. Confia no Senhor. Eu estou passando luta. E se você desistir, vai parar as lutas? E ainda que pare. Mas agora, e a morada eterna que você já conquistou? Vai jogar fora? Não. Em segundo lugar, vemos os relacionamentos cristãos em uma sociedade pagã e, portanto, os cristãos deveriam se portar corretamente nas diversas áreas. Querido, viver numa sociedade pagã como eles viviam é complicado demais. Festa disso, festa daquilo. Ah, pastor, eu vou participar da festa. E essa festa aí, para quê? É para comemorar o quê? Como se iniciou essa festa? Agora mesmo, nós estamos numa época de festa que os cristãos devem ter muito cuidado. Se portar corretamente nas diversas áreas, fosse na política, no trabalho, na família, e quando fosse tratados injustamente, teria que saber se portar nesse momento. Ao capítulo 2, o verso 11. Capítulo 2, verso 11. Amado, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, porque eles estavam na diáspora, quer dizer, na dispersão. O Pedro está falando para ele: peço como a peregrinos e forasteiros que vocês são, mesmo em terra estranha, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combate contra a alma. Olha, vocês estão saindo daqui do lugar de adoração e indo para terra estranha, sendo forasteiro, sendo estrangeiro. Mas eu quero dizer para vocês: tome cuidado para vocês não chegarem lá e começar a adorar os deuses deles. Fazer o que eles fazem. Vocês são diferentes.
por isso mesmo vocês estão sendo perseguidos. Aí ele continua no verso 12 do capítulo 2. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenança humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviado, para castigo dos malfeitores, para louvor dos que fazem o bem. Pois que eu, como pastor da minha igreja, eu não devo tomar partido. Agora nós temos época de política, por exemplo. Eu não devo tomar partido. Que se eu chegar lá e pegar o microfone e começar a falar do candidato A, do candidato B, do candidato C, do candidato D, eu vou tomar partido e vou entrar dentro desse contexto aqui. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquele que fala mal de vós, como falam os malfeitores, agora, verso 13, do capítulo 2, sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, aqui, quer aos governadores como por eles enviados, para castigo dos malfeitores, para louvor dos que fazem o bem. Querido, não importa. Eu tenho que tomar cuidado e respeitá-los. Eu não posso chegar lá e pegar o microfone da minha igreja e começar a meter o pau na esquerda, na direita, no centrão, ou dentro da minha cidade. Por exemplo, eu gosto do candidato A, do candidato B, eu gosto de todos eles. Então, se tiver algum candidato aí, pré-candidato hoje ainda, quero dizer para vocês que eu gosto de todos vocês e eu quero orar pela minha cidade. Agora nós vamos chegar aí na eleição. Eu quero orar pela minha cidade. Entendeu? Ora, pastor, o senhor está com quem? Eu estou com todo mundo. Então, eu estou com você, meu irmão. Eu vou orar para que Deus cumpra o melhor, o propósito dele, o melhor para a nossa cidade. Não vou falar mal de ninguém. E automaticamente, se eu começar a elogiar um, eu vou ter que elogiar todos eles. Então, eu opto em ficar, não em cima do muro, que eu não fico em cima do muro, mas respeitando a todos. Eu prefiro respeitar a todos. Amém, querido? Diante da hostilidade do mundo, os cristãos deveriam viver de maneira exemplar e, ao mesmo tempo, estar preparados para responder a todos aqueles que pedirem a razão, o porquê da esperança cristã. Porém, isso deveria ser feito com mansidão, com temor, jamais de maneira hostil, para que assim aqueles que falam mal dos cristãos ficassem envergonhados diante do bom procedimento cristão. Olha só, nós vimos aí do 11 ao 17. Eu vou ler, eu li aqui o verso 13, ou 14, ó. Quer aos governadores, quer por ele enviado para castigo do malfeitor, para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Aqui, que às vezes nós, como crentes, queremos defender uma causa, questão política, e agredir o outro lado. Tomemos cuidado. Paulo falou assim, ó, fale somente de Cristo, honre o rei, mas ele está te perseguindo. Continue honrando. Continue honrando. Em terceiro lugar, vemos o sofrimento dos cristãos. Olha o capítulo 3. Capítulo 3, versículo
versículo 13. Diz assim: e qual é aquele que vos fará mal se for zeloso do bem? Eu vou ler o 12. Diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal se for zeloso do bem? Ora, quem é que vos há de maltratar se for zeloso do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer, verso 14, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Dando continuidade. Nem fiqueis alarmado, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há entre vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom do que praticando o mal. Meu Deus, eu estou praticando o bem, estou sofrendo. É melhor. Se for da vontade de Deus, é melhor, Márcia. Nós lemos até o 17. Olha só, vou repetir o verso 17. Porque é melhor, verso 17 do capítulo 3, olha só. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Ah, se eu fizer o mal, eu vou... Não! Continue fazendo bem. O Pedro está falando, vocês estão sofrendo, continue fazendo bem. Porque a tendência, quando nós começamos a se passar alguma dificuldade, é pagar com a mesma moeda, né? Aí as pessoas usam aquela passagem da lei de Talião errado. É olho por olho, dente por dente, pastor. Não, a lei de Talião não é para sair matando. A lei de Talião foi para parar de matar. Não é olho por olho, dente por dente, vai, um mata o outro, vai, você faz o mal para mim, eu faço para você, e eu faço o mal para você, você faz para mim, não. É o contrário, é pagar pagar o mal com o bem. Aí Pedro está falando do capítulo 3, o amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo, até o 17. Em quarto lugar, Pedro fala, nós já estamos chegando na reta final, Pedro fala sobre a vida cristã comunitária. Vamos ver o capítulo 5? Capítulo 5. Vamos ler do 1 ao 14? Não, mas também é o capítulo todo, né? Vamos lá. Eu deixei anotado aqui, eu vou ler aqui. Diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. Irmão, pastor e presbítero aqui, biblicamente é a mesma coisa. Somos presbíteros, ora, os pastores. Estão também, eu sou presbítero, eu gosto de ser pastor. Você já é pastor, irmão. Faça a obra do Senhor, querido. Testemunha do sofrimento de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Oh, glória, hein? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por sádica ganância, mas de boa vontade.
nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Querido, agora essa palavra aqui é para nós pastores. Uma tendência entre os pastores é achar que eles são donos das ovelhas. Tá? Dono das ovelhas. Não. Só nos foi confiado o pastoreio. Não somos donos de ninguém. Deu para você entender, querido? É isso que Deus está falando. Nós não somos donos de ninguém. Olha o verso 2. Vou ler o verso 2 de novo. Apacentai o rebanho de Deus, que entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio, verso 3 do capítulo 5, sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Olha, você é a herança de Deus. E quem sou eu para ser dono de você? Eu sou seu pastor. Eu te ajudo. Eu estudo. Eu trago alimento para você como pastor. O pastor deve fazer isso. Agora, eu não sou dono de você. Dono de você é Jesus Cristo. É dele. Você é ovelha do rebanho do pastor Edir, do pastor Alcino, pastor Abel, pastor Amor, da pastora Ana. Nós, pastores, cuidamos de você. Mas não tem ninguém que é dono de nada. Você é de qual ministério? Sou do ministério resgatado, com muito orgulho. Eu fui resgatado para resgatar. Aleluia! Mas o pastor é seu dono? Não, o pastor é meu amigo. O pastor é meu parceiro. O pastor está lá e divide comigo. O pastor também tem as cargas dele, tem os problemas dele. Eu ajudo o meu pastor me ajuda. É isso, amado. O que eu preciso como pastor é da tua ajuda, das tuas orações. Que você ore por mim. Peça por todo mundo. Quando você não tiver mais nada para pedir, você peça por mim. Opa, não tem mais nada para pedir. Senhor, abençoa o pastor Edir. Toma sua saúde. Ele já está ficando velhinho. Cuida dele. Cuida da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos, das suas filhas. Cuide, Senhor. Renova as forças do teu servo. Cuida dele, Deus. Eu preciso muito, irmão. Eu preciso muito. Muito mesmo de Deus. E aí ele falou assim, o próprio Deus que falou. Você sabe, tem certeza, pastor? Tenho. Porque o profeta Jeremias, lá no capítulo de número 33, verso 3, Deus falou assim, através do profeta Jeremias, clama a mim, respondeste-ei. Então, anunciar-te-eis coisas que você não sabe. Vou te revelar coisas que você não sabe. Clama ao Senhor. Eu estava vendo um pedacinho de um filme ontem e o rapaz estava numa certa dificuldade como líder, questão de esporte. E ele foi ter com uma pessoa, a pessoa perguntou assim, fala de você para mim. Aí ele falou assim, eu sou um pai, eu sou esposo, eu sou treinador da equipe tal. Foi falando o que ele era. E o rapaz falou, fale mais de você. Porque o rapaz estava perguntando, estava num leito no hospital, ele era cego. Mas ele queria conhecer esse rapaz. Ele fala, fale mais de você. Aí ele foi falando tudo que ele era. Aí no final ele falou assim,
eu também sou cristão. Aí esse rapaz que estava no leito falou assim: por que você deixou para falar que era cristão no último? Por último. Você foi relacionando todas as coisas e deixou o cristão por último. E você orou para isto, aquilo? Você orou? E sabe que eu olhando aquela parte do filme, eu falei, eu tenho orado pelas minhas decisões. Eu tenho orado. Irmãos, eu não estou aqui para puxar a orelha de ninguém. Mas tem gente que não ora nem para comer. Na hora do almoço. Para falar, Senhor, arroz, feijão, ovo frito e um pouquinho de quiabo aqui. Arroz, feijão, quiabo e ovo frito. Muito obrigado, Senhor. Tem gente que estão se matando porque não tem um pedaço de pão. E na minha casa eu tenho arroz, feijão, quiabo e ovo frito. Eu te agradeço, Senhor. Não é olhar e lamentar, murmurar por ter aquilo, não. Se Deus quer que sejamos gratos. E esse rapaz no leito falou, você orou? E por que você, foi numerando no seu organograma aí, você colocou, foi organizando, aí no final, eu também sou cristão. Não. Antes de tudo, eu sou cristão. Antes de qualquer decisão, de qualquer coisa, eu sou cristão. Eu sigo a Cristo. Antes de tudo, antes da nossa conversa, antes de nós nos tornarmos amigos, antes de eu comprar ou vender, eu sou cristão. A primeira orientação é para os pastores, no texto que nós lemos. Os presbíteros, para que eles sejam verdadeiros testemunhas do sofrimento de Cristo, participando da glória que se revelará. E isso por meio de pastorear o rebanho de Deus de maneira espontânea, não por ganância, não sendo dominadores, mas sendo modelo para o rebanho. Pois quando o Supremo Pastor Jesus vier, eles serão recompensados. Recompensados e cobrados. Filho, não fique preocupado, querido, com aquilo que você lê aí na internet sobre pastores. Vazou um áudio do pastor o outro pastor, fiquei sabendo que ele abusou de uma menina, o outro fez isso, o outro fez aquilo. Não se preocupe, não fique colocando isso deixando o inimigo lá na sua cabeça para enfraquecer a tua fé, não. Romanos 14, versículo 12. Vamos ler. 14, 12. Romanos 14, verso 12. Eu sei de cor, mas eu quero ler com você para você marcar na tua Bíblia. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Todos nós vamos prestar conta. E, queridos, não há como fugir. Haverá um julgamento. Todos nós daremos conta de nós mesmos a Deus. Haverá o livro da vida. Há o livro da vida. Mas esse livro será aberto. E o teu nome tem que estar nesse livro, o meu nome. Do verso 10 do capítulo 5 aí, nós lemos até
no capítulo 5, verso 10, diz assim, ele fala para os jovens, sede submissos aos mais velhos, no trato uns com os outros, sirvos de toda humildade. E ele vai, nesses votos finais, trazendo trazendo grandes conselhos práticos aos jovens, para que eles continuem firme na presença do Senhor. Pedro orienta os jovens a ser humildes, submissos com os mais velhos, de igual modo com outros jovens, pois aqueles que se humilham debaixo da poderosa mão de Deus são por ele exaltados, mano. E mesmo o sofrimento mais atroz não é nada se comparado àquilo que Cristo sofreu na cruz.